Olá a todos, eu sou o professor Robert Val e a gente vai ter uma aula hoje da disciplina de Ciências para a turma do 9º ano. Como a gente vinha estudando os conceitos de evolução, hoje a gente vai ter um apanhado mais sobre o histórico da evolução e como foi que essa teoria ela surgiu, se modernizou e chegou a ser compreendida e aceita em todo o globo terrestre. Aqui a gente vê dois nomes que auxiliaram muito nessa chegada. A gente vê o Darwin, que foi um dos mais brilhantes evolucionistas, quem praticamente impulsionou essa teoria. E aqui a gente vê o Lamarck, que é o outro cara que foi bastante importante e decisivo para que a gente chegasse às conclusões que temos hoje sobre a evolução. Nessa imagem de baixo a gente vê um esqueminha da teoria do Lamarck, que a gente vai estudar mais adiante no vídeo. Nas últimas aulas, nós pegamos os conceitos básicos e primordiais de evolução, estudamos as evidências da evolução, como o registro fóssil, as semelhanças anatômicas e as evidências celulares e moleculares. Um dos principais nomes que a gente tem no evolucionismo vai ser o nome do Charles Darwin. Antes da gente começar a falar do evolucionismo, e antes dessa teoria começar a surgir no mundo, a gente tinha outra ideia, que ela é chamada de fixismo. No fixismo, que foi proposto primeiramente na Grécia Antiga por filósofos como Aristóteles, Platão, era uma ideia muito aceita antes do evolucionismo. E ela acreditava que os seres vivos eram imutáveis ao longo do tempo, ou seja, que os seres vivos eles não se modificaram, eles foram criados, iniciou-se o mundo com eles da mesma forma que eles tinham nos tempos atuais, nos tempos que esses filósofos, por exemplo, viviam. Essa teoria ela só passou a ser contestada e começou a sofrer quebras a partir do século XIX, com a proposta de avanço da teoria da evolução a partir dos trabalhos de Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Ou seja, no século XIX essa teoria começou a perder campo e começou a aparecer o evolucionismo, que é a ideia que é mais aceita atualmente. Transformismo ou evolucionismo. Esses são os dois nomes dados a essa teoria da evolução ou evolucionismo. Ela começou ainda a dar seus primeiros passos no século XVIII, entre os cientistas, não saindo ainda do meio acadêmico. Nesse pensamento, ou seja, no evolucionismo, ele se contrapõe ao fixismo. Enquanto o fixismo acreditava que não existia mudança nenhuma nas espécies, o evolucionismo ele traz que a mudança era a regra, desde tudo, em tudo, desde os astros até os seres vivos, ou seja, tudo estava em um grandioso processo de mudança, vamos dizer assim. Todas as espécies de organismos estavam em mutação, o planeta Terra estava em constante mudança e até os outros planetas do sistema solar. Nessa teoria, as espécies elas sofrem transformações ao longo do tempo, que é o que a gente estudou, que é a evolução ela é baseada nas mutações e na interação da espécie com o habitat dela, com o meio ambiente, que nos dá o direcionamento para a evolução. Entre uma das coisas dos motores que a gente pode citar da evolução estão as mutações que aparecem dentro de uma espécie. Georges Louis Leclerc, esse cara foi um dos primeiros a defender essa teoria que as espécies se modificavam, mas no caso dele ele tinha uma modificação restrita, ou seja, a espécie ela obedecia a um molde, que era uma coisa ainda antes do evolucionismo, mas que já apontava para esse direcionamento de teoria, de ideias. Aí a gente agora vai ver o Lamarck. Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet, conhecido pelo seu título de, acho que era Duque de Lamarck ou alguma coisa de Lamarck, que era o lugar onde ele morava. Ele propôs uma teoria sobre as transformações das espécies, assim como Darwin, e antes até mesmo do que Darwin, Lamarck produziu uma teoria, e essa teoria foi uma das
dos motores que impulsionou esse conhecimento do evolucionismo. Na teoria dele, existe uma escala de complexidade, ou seja, os seres vivos primitivos, eles evoluíam, ficando cada vez mais complexos ao longo do tempo. Hoje a gente tem noção que isso não é tão verdade assim, porque organismos como as esponjas e os crocodilos, eles estão aí há milhões de anos com vamos dizer assim, uma vida mais básica. Entretanto, eles evoluíram, eles conseguem sobreviver no nicho, estão bem adaptados ao seu habitat. E quando a gente fala em adaptação, que foi uma das coisas que o Lamarck ele conseguiu incluir nesse pensamento. Adaptação, pessoal, são características que aumentam a probabilidade de sobrevivência de um organismo em determinado ambiente. Por exemplo, uma população de besouros, que existem besouros marrons e besouros verdes. Como esses besouros eles vivem em plantas, aqueles besouros verdes eles têm uma adaptação melhor de camuflagem e vão sobreviver melhor. No caso, a adaptação dele é que tem o corpo verde. Lamarck também acreditava que alterações no ambiente levariam a mudança nas espécies de acordo com suas necessidades para sobreviver. Ou seja, o Lamarck tinha mais uma visão intencional, enquanto o Darwin, que a gente vai estudar mais adiante, ele dizia que ocorriam mutações. Nem o Darwin, já é a teoria mais moderna da evolução, que diz que as mutações elas ocorrem ao acaso e aqueles indivíduos que conseguirem, que tiverem as mutações as quais favoreceram o ambiente, eles vão sobreviver, em detrimento dos outros que pouco a pouco vão deixar de existir numa população. Uma das coisas importantes que o Lamarck escreveu foi isso aqui, ó, a lei do uso e do desuso. Hoje a gente sabe que está errado, mas no tempo isso aqui impulsionou os cientistas a estudarem mais essa temática. Que é o seguinte, ó, na lei do uso e desuso, os organismos ou as espécies que usam mais certas partes do corpo em detrimento de outras, aí essas partes mais usadas desenvolvem mais e as menos usadas elas atrofiam, ou seja, elas, vamos dizer assim, perdem função ou diminuem de tamanho. Um exemplo clássico que a gente tem dessa lei do uso e do desuso é o crescimento do pescoço da girafa. Aí Lamarck ele via da seguinte maneira: devido ao esforço da girafa para comer folha nas árvores mais altas, o pescoço da girafa acabou crescendo. E isso tem uma pequena diferença do pensamento atual, porque no pensamento atual não é o pescoço da girafa que quer crescer, ou porque a girafa usa mais o pescoço que ele cresceu. Na realidade, existiam girafas nas primeiras populações com vários tamanhos de pescoço. Entretanto, chegou um ambiente em que a girafa que tinha um pescoço maior, ela conseguia sobreviver melhor e reproduzia. E assim ela passava os seus genes adiante, ao passo que as girafas que tinham os pescoços menores, elas não conseguiam passar seus genes e iam desaparecendo, por conta que a competição de alimento favorecia a girafa que tinha um pescoço mais alto. Então, esse é mais ou menos o caminho de evolução para esse aumento do pescoço da girafa. Entretanto, na lei do uso e desuso de Lamarck, era pelo uso de determinado membro, fosse as patas, fosse o pescoço, eles iam se desenvolver melhor, ao passo que as outras partes do corpo, que não fossem tão usadas, elas iam atrofiarem. Aqui está o exemplo. Segundo ele, as girafas iam se esforçando para comer cada vez mais alto e elas conseguiam passar essa característica adiante. Logo, com o tempo, as girafas conseguiram aquele pescoço enorme. Uma lei que é complementar a essa lei do uso e desuso na teoria do Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Essa lei, pessoal, ela também impulsionou muita coisa na teoria do evolucionismo. Porque, o que é que ela diz? As alterações produzidas pela lei do uso e do desuso, ou seja, aquele crescimento do pescoço pela busca de alimento, podem ser transmitidas às próximas gerações. Ou seja, ele uniu uma coisa e outra e teve a capacidade de imaginar que existia a transmissão de características. Isso é um ponto importante
dessa lei de transmissão dos caracteres adquiridos, embora a gente saiba que no conceito geral ela está errada. E a gente sabe que é assim que a ciência é feita. São várias cabeças pensantes trabalhando, não necessariamente no mesmo período, que conseguem alavancar o conhecimento científico, como a gente já estudou. Um exemplo dessa leizinha aqui, dos caracteres adquiridos, é o seguinte. As girafas que aumentavam o pescoço com a necessidade de buscar cada vez mais alto as folhas nas árvores, passavam essas características aos seus descendentes. A gente tem que também avaliar que Lamarck, no período em que ele desenvolveu o seu trabalho, ele não tinha conhecimentos tão bons sobre hereditariedade como temos atualmente. Ou seja, ele não conhecia cromossomo, ele não conhecia os gametas, como nós temos hoje toda essa tecnologia. Então, para o período e para as ferramentas que ele tinha à disposição, ele foi um pesquisador incrível, muito competente. E as ideias dele foram importantes tanto para chamar a atenção às adaptações, como a forma com que o ambiente ele influenciava nesse processo de evolução. Agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada na teoria de Darwin e Wallace. Por que Darwin e Wallace? Darwin e Wallace eles conseguiram chegar às mesmas conclusões independentemente, ou seja, sem que um influenciasse o trabalho do outro. O primeiro é chamado Charles Robert Darwin, que viveu em 1809 até 1882. E uma das principais características que auxiliou no trabalho dele foi ele ter podido fazer viagens pelo mundo como naturalista, que na época o cientista que tratava das coisas naturais, como plantas e organismos, era chamado naturalista. Ele, trabalhando como naturalista em uma expedição, ele coletou muitos dados sobre organismos, rochas, geografia das áreas que ele visitou, que inclusive ele passou pela costa da América do Sul, por Galápagos, por vários lugares, e comparou esses dados, que foi aonde ele tirou a base para criar as primeiras ideias sobre a evolução. Essa aqui é uma foto do Darwin. Fatos sobre as viagens de Darwin. O que foi que ele encontrou de especial nessas viagens dele? Primeira coisa, ele encontrou fósseis de animais gigantes, como o da preguiça gigante, e comparou com os animais atuais e achou muitas semelhanças. Ou seja, ele encontrou fósseis de organismos como a preguiça gigante, o tigre-dente de sabre, o mamute. Esses vários fósseis que ele encontrou, ele acreditou que tinham semelhanças muito grandes com organismos que viviam atualmente. Daí começou a surgir na mente dele, acredito eu, uma maneira para explicar por que é que esses organismos vistos nos fósseis eram tão similares ou tão parecidos com os organismos atuais. Foi aí que começou o conceito de evolução dele. Aqui a gente tem uma representação de uma preguiça gigante, que inclusive a gente tem fósseis de preguiça gigante aqui na Paraíba. Ali, por exemplo, ali no museu que a gente tem no Mastodonte. Esse aqui são ossos de uma preguiça gigante. Em suas viagens, o Darwin ele passou pelo arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. Nesse arquipélago, ele visitou várias ilhazinhas e descobriu que essas ilhas eram povoadas por espécies diferentes de pássaros, que são chamados tentilhões, e que os bicos desses pássaros eram adaptados a diversos tipos de alimentos. E esses pássaros eles eram similares a pássaros que existiam na América do Sul. Aí, ao passo que ele estudou esses pássaros, ele descobriu que eles eram similares, eram parecidos. E que o bico de cada pássaro, ele se adaptava, ou ele tinha uma adaptação para o modo de alimentação desse pássaro. Se era por semente, se era por insetos, cada um ele tinha uma diferença. E isso também influenciou no conhecimento dele e na formação da teoria do evolucionismo. Outra coisa que o Darwin encontrou nas suas viagens foi na Cordilheira dos Andes, no Chile, que é alto, longe do nível do mar. Ele encontrou fósseis de animais marinhos nas montanhas. Ele imaginou que em algum período da história aquelas montanhas estiveram no fundo do oceano. Ora, se a gente já
Veja como ele começou a contestar o fixismo. A gente já achou fósseis de organismos marinhos, de baleias aqui no caso, em lugares onde não tinha água, onde nunca tinha sido mar tão recentemente. Dá pra gente imaginar que o planeta sofreu modificações, não é isso? No caso, foi o que Darwin imaginou. A gente achou os tentilhões que tinham adaptações nos bicos. E a gente viu também que o Darwin ele encontrou os fósseis de preguiça gigante, que eram muito similares aos organismos atuais. Foi com essas características que ele encontrou nas viagens dele que ele começou e com a gigantesca quantidade de dados que ele coletou, que ele começou a comparar e entender como é que funcionava a evolução. Outro exemplo do que ele encontrou foram as tartarugas de Galápagos, que são muito famosas, são tartarugas gigantes. O Darwin ele notou que essas tartarugas que viviam em ilhas com vegetação mais alta podiam levantar mais a cabeça, ao passo que as que viviam em ilhas com vegetação mais rasteira não podiam levantar a cabeça tanto. Ou seja, era uma adaptação dos grupos de tartaruga à sua ilha. Como ele visitou Galápagos, eram várias ilhas, nas ilhas que tinham as árvores mais altas, a tartaruga conseguia levantar a cabeça mais, ou seja, é uma adaptação ao longo do tempo para que ela se alimentasse naquela ilha. Enquanto nas ilhas em que a vegetação era mais rasteira, a tartaruga não ia precisar dessa adaptação. Então ela não levantava tanto essa cabeça. Aí aqui a gente tem foi através dessas coisas que ele percebeu que existia um processo e com bastante trabalho ele conseguiu completar as suas teorias. Aí a gente tem aqui Alfred Russel Wallace. Esse cara também foi capaz de chegar às mesmas conclusões de Darwin de maneira independente, ou seja, sem que um contasse nada ao outro, eles conseguiram chegar às mesmas conclusões. Logo, esse evolucionismo pode ser atribuído tanto a Darwin como também a Wallace. Alguns conceitos importantes. Segundo esses dois, a diversificação das espécies e a adaptação ao ambiente ocorrem por meio de um processo que é denominado de seleção natural. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo a seleção natural, que acontece ao longo de várias gerações. Seleção natural. Populações de espécies, elas não são iguais, elas são diferentes. E quando a gente entra em uma determinada população, como a população humana, a gente vê que essa genética ela é diferenciada. Se você pegar todos os alunos da sala de aula de vocês, todos são diferentes e têm genética diferente. Então, nessa genética diferente, faz os indivíduos de uma população ser diferente. Essas características diferentes permitem a eles conseguirem sobreviver em ambientes diferentes. Um vai ser mais alto, vai conseguir escalar melhor, o outro organismo, ele, apesar de ser da mesma espécie, eles têm velocidade diferente e se adapta cada um a uma localidade ou a uma característica diferente. E essas características, pessoal, elas são transmitidas de pai para filho, ou de, vamos dizer, de um guepardo para a ninhada dele. A limitação do recurso, como por exemplo, alimento, abrigo, parceiro, faz esses organismos terem que se adaptar melhor, assim, favorece aqueles indivíduos que receberam a genética mais favorável a determinado ambiente a conseguirem se reproduzir, ao passo que aqueles menos adaptados passam a não conseguir se reproduzir e diminui sua representatividade na população. O que é que acontece? Esses organismos menos adaptados, eles tendem a desaparecer da população e essa população, essa espécie, ela começa através da seleção natural a evoluir. Aí aqui a gente vê, em uma população existem indivíduos que têm características mais favoráveis ao ambiente e consequentemente à sobrevivência e à reprodução, transmissão dos genes, ou seja, toda população tem isso, tem organismos que têm mais capacidade de sobreviverem e mais capacidade de reproduzir, que é a transmitir os genes. Esses organismos eles aumentam ao longo do tempo na população,
ao passo que diminui aqueles menos adaptados. E é assim que a evolução ocorre por meio da seleção natural. Aí quando a gente diz aqui, ó, a expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente. Ou seja, o mais adaptado não é o mais forte, é aquele que tem mais capacidade ou mais probabilidade de sobreviver, de se alimentar, de conseguir se defender e deixar descendentes em determinado ambiente. Por exemplo, se a gente pega um peixe de água salgada, ele é adaptado à água salgada. Se você tira ele e coloca em uma água que não tem a quantidade de sal necessária para ele, ele já vai sofrer e provavelmente não vai conseguir se reproduzir. A partir daí, o que é que vai acontecer? Ele vai desaparecer naquela população. Dá para compreender que existem organismos mais adaptados em todas as populações? Aqui, ó, a gente tem um exemplo de como a seleção natural ela pode ocorrer. Temos o gavião e uma população de coelhos. Nessa população de coelhos, repare você que existem coelhos de várias cores e coelhos com orelhas menores e coelhos com orelhas maiores. Esses coelhos com orelhas maiores, eles têm mais capacidade para escutar e saber quando é que o predador, no caso o gavião, está se aproximando. Ao passo que os coelhos com orelhas menores, eles não vão conseguir escutar isso a tempo e vão fatalmente ser mais facilmente capturados que os coelhos de orelhas compridas. O que é que vai acontecer? Com o passar do tempo, a quantidade de coelho com orelha pequena vai diminuir e a quantidade de coelho com orelha grande vai aumentar. Aqui, ó. Essa população agora vai estar mais adaptada ao ataque do gavião do que essa aqui, ó. Esses organismos eles foram selecionados pelo fator gavião. O gavião, a população de gaviões selecionou a população de coelhos para que aqueles indivíduos que tivessem orelhas menores diminuíssem na população, enquanto aqueles que com orelhas maiores, eles aumentaram. Então, a seleção natural ela ocorre dessa maneira. Aqui a gente tem outro exemplo. Uma população de ratos se mudou para uma nova área onde pedras são muito escuras. Devido à variação genética natural, alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Ó. Aí aqui tem o predador, os ratinhos e o predador aqui, ó. Alguns ratos são comidos por pássaros. Como os ratinhos escuros eles estão mais adaptados às pedras pretas, quem mais é comido são os ratos claros. Os ratos amarelos são mais facilmente vistos pelos predadores que os ratos pretos. Sendo assim, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Os ratos se reproduzem criando a próxima geração. Ou seja, a primeira geração que chegou nas pedras pretas, ela era metade rato branco, tinha mais rato amarelo do que rato preto. Entretanto, com o fator, vamos dizer que isso é um gavião, fator gavião, ele passou a comer mais ratos amarelos, porque eram mais visíveis. Os ratos que sobraram, eles se reproduziram e formaram a geração seguinte. Só que como os ratos amarelos foram selecionados geneticamente, selecionados naturalmente por esse fator gavião, na próxima geração a gente vai ter bem mais ratos pretos do que ratos amarelos. Ou seja, não é o uso nem o desuso de uma determinada característica que faz com que as populações evoluam, mas sim é uma determinada, vamos dizer assim, pela seleção natural. Fatores naturais e ambientais influenciam e aqueles indivíduos que têm uma genética capaz de responder a esses estímulos, como os ratos pretos, é que vão ser favorecidos, vão reproduzir e passar esses genes adiante. Aqui, ó. Como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os amarelos, a próxima geração tem uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. E provavelmente, quando a gente tiver a próxima geração de ratos pretos, esses ratos amarelos ainda vão ter menos representatividade. Já quando a gente falou agora de seleção natural. Na seleção natural, determinadas características são selecionadas ao acaso por
fatores naturais. Existe também, pessoal, uma coisa chamada seleção artificial. Quando a gente fala de seleção artificial, a gente tira da seara do natural e passa a incluir o homem. A seleção artificial ela é determinada pelo homem ou pelo ser humano e nela é selecionada uma determinada característica presente em determinados indivíduos de uma população em razão de uma determinada condição. Por exemplo, todas as nossas raças de cães elas evoluíram a partir de lobos. Entretanto, elas foram, vamos dizer assim, a gente foi escolhendo, foi selecionando determinadas características nos lobos ou nos cães e foi cruzando só entre esses organismos, retirando as outras. Por exemplo, se eu crio um cão grande, eu ia cruzar um cão grande com outro cão grande e retirava os cães pequenos. Assim, por exemplo, a raça do Rottweiler, que é um cão grande, foi sendo feito. Se eu queria cães menores, eu cruzava cães pequenos de uma geração com cães menores de outra geração. E assim até que só existissem cães pequenos. Dá para compreender? Foi assim que todas essas raças surgiram. Outro exemplo aqui, ó. Suponhamos que isso aqui são baratas, certo? Cada baratinha dessa, ela está numa população. E cada baratinha dessa é diferente. Essas baratas, algumas delas, elas morrem quando o cara aplica o veneno, vamos falar, quando aplica o Baygon, e outras são capazes de sobreviver, ó. Essas que são amarelinhas aqui, elas são capazes de sobreviver. Quando você ataca a barata com o Baygon, você mata uma quantidade de baratas que não são capazes de sobreviver, mas você deixa as baratas capazes de sobreviver vivas. Essas baratas vão se reproduzir e ao se reproduzir na próxima geração, o Baygon não vai ter mais efeito sobre ela, ou vai ter menos efeito, porque elas têm a capacidade, tem um gene que defende elas do Baygon cada vez mais. Bom, pessoal, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Façam a atividade e tenham uma boa semana.